Saudações a si que está desse lado, bem-vindo a mais um episódio do programa Direto ao Assunto. Chegamos para mais uma análise importante que marca a atualidade a nível nacional. Quando nós vamos à rua, nos deparamos com diversas pessoas, mas umas que chamam a nossa atenção, porque de certa forma cometem algum excesso, algum erro e nós, hoje neste programa, vamos falar deles. Quem são? As zungueiras, os zungueiros. Neste programa, vamos apresentar a visão dos angolanos para a organização da venda ambulante. Os meus convidados estão aqui comigo, mas antes, vamos começar com a matéria da Madalena André e estarmos mais dentro deste tema e depois voltarmos ao debate e começarmos assim a ouvir a opinião dos meus convidados que aqui estão comigo, como já falei anteriormente. A venda ambulante em Angola é feita por grande número de pessoas que praticam a chamada economia sobre subsistência. Eles são popularmente conhecidos como zungueiras ou zungueiros. Esta prática ficou reconhecida através da Lei nº 15/19, de 21 de maio, sobre a organização e funcionamento das atividades de comércio ambulante. A venda ambulante é uma atividade comercial de diversos produtos realizada fora de um estabelecimento permanente. Esta prática é feita em postos instalados na via pública. Esta área constitui uma grande fonte de receitas ao Estado, sendo que diversas famílias sobrevivem dela e pagam imposto. Por esta razão, hoje vamos apresentar a visão dos angolanos para a organização da venda ambulante. Muito obrigado, Madalena, por esta matéria tão elucidativa e agora sim acredito que já posso apresentar os meus convidados e assim pudermos dar sequência ao tema que a Madalena começou e muito bem. À minha esquerda, que de certa forma já está a ser um hábito, está uma senhora que é a Elzimara Leitão, é jurista. Olá, bem-vinda. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, esperamos que sinta-se à vontade. E à minha direita está o José Afonso, que é professor. Bem-vindo. Ok, muito boa tarde e obrigado pelo convite. Espero também que esteja tudo bem consigo. Ok, está tudo ok. Tudo bem? Eu vou começar já consigo mesmo, professor. Como é que nós podemos melhorar a venda ambulante a nível nacional? Ok, sendo a venda ambulante, para nós em Angola chamamos de zunga, zungueiros e as zungueiras, que é para nossas mamães, que infelizmente não está a ser devidamente enquadrado. Porque zunga significa andar, eles têm que andar e eles ficam estagnados apenas num determinado local, em determinados pontos. Zunga é o quê? Zunga são indivíduos que fazem a sua venda através das suas andanças. E eles se instalam em pontos onde existem maior clientelas, onde existem maior clientes. Agora, como organizar a venda ambulante, que é a famosa zunga? Para organizar a venda ambulante, primeiramente, temos que ver as causas. Depois das causas, vamos procurar as soluções, que é organizar. Quais são estas causas? Já. Okay. A princípio, as causas da venda ambulante, um dos primeiros... Da desordem, não é? No caso. Da desordem. Exato. Ok. Uma das causas da desordem, a primeira coisa é a educação. Essa aqui é a primeira causa. Eu gostaria que fosse um pouquinho mais claro ao dizer a educação. Educação por parte de quem? Por parte dos vendedores ou das vendedoras ambulantes. Porque a venda ambulante vem já desde os tempos remotos. Posso dizer taxativamente que a venda ambulante começou em África, isso é no Egito. Desenvolveu bastante, isso é na América Latina. Estamos a falar do Brasil, da Argentina e no México. Ok. Só que
Em África, esta venda ambulante é feita de forma desordenada e muitas das vezes de forma empírica. Porque o que nós temos na nossa cidade de Luanda, em algumas capitais do nosso país, também algumas, não vamos falar só de Luanda, estamos falando de Angola, é que não é venda ambulante, são pequenos mercados em céu abertos e em zonas impróprias, infelizmente. Sim. Agora, para nós organizar ou acabar com esses pequenos mercados, fazer com que esses indivíduos zunguem, tenham que estar mesmo em movimento, é necessário que haja um programa a longo prazo, perdão, a longo prazo não, a médio prazo. Se nós fazer a longo, creio que o programa não vai dar certo. E aí, posteriormente, explico como é que esse programa pode ser implementado. Okay. Aqui, de certa forma, eu gostava que passasse a sua visão para que nós pudéssemos organizar a venda ambulante. Porque logo no princípio, antes do nosso programa, tivemos a interagir e o professor apresentou-me particularmente algumas ideias que poderiam ser usadas para melhorar a venda ambulante a nível nacional. Eu gostaria que passasse-nos esta visão e depois assim podermos ver onde estão as possíveis causas e desenvolver mais este tema. Tá bom. Ok, a princípio, para a organização, temos que dar formação, primeira coisa, aos fiscais. Formação aos fiscais, esse é o primeiro elemento. Porque os fiscais são os elementos que entram direito com a zungueira. Estão diariamente com a zungueira. Mas não é aquela formação de correção, não. É uma formação com que eles vão nas zungueiras e fazem o quê? Fazem a cobrança e fazem o acompanhamento. Porque essa zunga tem que ser paga, mas são os vendedores ambulantes. Segundo os elementos, como a zunga é um fenômeno social que já convive conosco, que infelizmente não é possível acabar com a zunga. Minimizar e estabilizar a zunga podemos. E vou explicar aqui como é que nós podemos fazer isso. Vamos fazer de que forma? Após a formação dos fiscais, vamos reunir com as zungueiras. Mas devemos reunir com as zungueiras de diferentes setores, porque se nós demos conta, na zunga tem diferentes setores. Vamos encontrar as mamás que vendem bombom com jinguba, as mamás da magoga, vamos encontrar as que vendem água, vamos encontrar os que vendem roupa, entre outros. Então, é impossível nós reunir com todas as zungueiras de uma só vez. Vamos criar representantes. Por exemplo, cada setor podemos reunir com 10 a 15 pessoas. Essas senhoras são reunidas e vamos explicar, primeira coisa, quais são as consequências e os benefícios da sua reorganização. Muito bem, professor. Okay. Vou pedir que aguarde um pouquinho mais na sua abordagem, okay, para depois dar sequência. Eu agora vou perguntar à jurista Elzimara como é que nós podemos melhorar a venda ambulante. Antes de mais, gostava de esclarecer o termo venda ambulante. Nós temos conhecimentos que os vendedores ambulantes são aqueles vendedores que estão em constante locomoção, não são sedentários, estão sempre em movimento a fazer a exposição dos seus produtos. Nós conhecemos vulgarmente como zungueiros e zungueiras. A meu ver, nós podemos organizar a venda ambulante, em primeira instância, criando o processo de auscultação. Temos que escutar as zungueiras, por parte delas, e saber quais são as suas necessidades, o que é que elas pretendem do Estado, como é que elas querem que o Estado veja a sua atividade e, consequentemente, organize. E também, por parte do Estado, criar seminários, conversas com as zungueiras para ver como é que elas devem expor os seus produtos, onde é que elas devem exercer essas atividades e, assim, de uma forma conjunta, implementar medidas para que tanto o Estado quanto as zungueiras ou quanto os vendedores ambulantes possam tornar a zunga como uma atividade informal, mas que possa ser tornada uma atividade formal. Essa atividade formal ela pode dar benefícios tanto às zungueiras quanto ao Estado. Aqui vamos dizer que tem pouca não tem-se feito auscultação às zungueiras.
Não, na minha opinião não tem se feito as exportações zungueiras. Eu vejo o Estado a implementar medidas, mas vejo poucas iniciativas de auscultação de zungueiras. Por exemplo, nós sabemos que além da venda ambulante, existe a venda sedentária, que são as vendas feitas em mercados. Muitas dessas zungueiras ou vendedoras ambulantes, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo prático. Uma vendedora sedentária, que desenvolve a sua atividade no mercado, que vive, por exemplo, em Viana, e desenvolve a sua atividade no Asa Branca. Imaginemos, aquela senhora vai sair da sua casa para desenvolver suas atividades. Fator que faz ela sair do mercado de forma sedentária e ir para a Zunga. Então, acho que devia ter um processo de escutação mais intenso por parte do Estado às vendedoras ambulantes. Em 2019, com a aprovação de 125 votos a favor e nenhum contra e 45 abstenções, foi aprovada a lei da organização da venda ambulante. Em relação a esta lei que foi aprovada, qual é a sua visão? Bem, em relação à lei... Porque atualmente, ou na altura que foi aprovada a lei, a Associação dos Vendedores Ambulantes, de certa forma, contestou, dizendo que era uma lei não para aqueles que viviam na pele a situação, ou seja, não para os zungueiros, mas simplesmente para aqueles que fizeram a lei, os governantes. Qual é a sua visão? Discordo completamente dessa visão. Já tive contato com a lei e dá para ver que a lei é muito acessível, tanto na explicação quanto na implementação de regras para o funcionamento da atividade da Zunga ou atividade do comércio ambulante. Bem, a lei implementa diversos benefícios, mas nós sabemos que não são só benefícios, também são sacrifícios. Além de deveres, temos obrigações. A lei comporta 10 seções. A lei é a lei 15/19, de 21 de maio. Ela não fala só da venda ambulante, mas também fala da venda dos feirantes e da venda sedentária, que é a venda das zungueiras que desenvolvem atividade em mercado. Quanto à venda ambulante, ela começa a fazer essa definição do artigo 13 ao artigo 23. Vem definir o vendedor ambulante, vem dizer quais são as condições do vendedor ambulante, quem é o vendedor ambulante. E do artigo 25 ao artigo 35, nós temos as disposições dos comerciantes de feiras. Vem a disposição dos comerciantes de feiras e vem dizer também os tipos de feiras existentes. E do artigo 31 ao artigo 41, nós temos a descrição dos comerciantes de bancada de mercado. Com relação a esse aspecto, a grande inovação que eu vi na lei foi a atribuição de cartões de identificação para vendedores ambulantes, cujo objetivo é organizar os vendedores ambulantes de forma que exerçam a sua atividade em locais próprios e também ter um maior controle de quantos zungueiros existem e onde estão localizados. Eu acho que a lei nesse aspecto é muito direta e muito acessível. E também, igualmente, esta lei vem dizer quais são os produtos que devem ser vendidos na rua ou que devem ser vendidos pelos vendedores ambulantes e quais são os produtos que não devem ser vendidos pelos vendedores ambulantes devido à sua perigosidade e devido à sua sensibilidade. Pois, sobre esta questão vamos tocar mais lá para frente. Eu gostava, antes de ouvir a opinião do professor, além da falta de educação que fez referência logo no princípio, será que também faltam-nos mais leis? Não, até que as leis já estão lá. O problema é a implementação, a aplicação da lei na prática. Foi aprovado em 2019. Na altura, o ministro Joffre tinha dito na Assembleia de que seria uma lei que vai permitir a aprovação ou a organização da venda ambulante e também colocar certas ruas mais organizadas, por conta da venda ambulante em locais impróprios. Depois desta aprovação, em 2019 até hoje, é possível vermos ainda que tem muita gente a caminhar pela rua, muita gente a vender produtos que foram proibidos e ainda assim continuam. O que é que falta para esta lei ser de facto presente? Criar métodos eficazes de aplicação. Quais são?
Ok. Um dos meios de aplicação podemos passar para a venda por período de determinados produtos. Primeiro, a senhora que vende bombom com jinguba, que vende, por exemplo, a magoga, não é necessário ela passar ali todo dia. Essa senhora pode entrar lá para as 6 ou às 5 horas, que há fluxo de pessoas a irem trabalhar, e até 10 horas saem. Por isso que os fiscais têm que passar por formação. Até 10 horas esse grupo sai. É o grupo de bombom com jinguba, o grupo da magoga, esses indivíduos saem. Percebendo melhor, onde é que entram os fiscais e o que é que eles poderiam fazer? Ok. Os fiscais, como a minha colega já disse, vão cadastrar essa senhora. Para não haver invasão, em que, por exemplo, o grupo da magoga está a vender e entra já também a senhora que quer vender a jimboa e quer vender o tomate. Esse indivíduo não pode entrar e os fiscais vão estar ali para controlar aquilo. E esse indivíduo, como vai ser uma atividade regularizada, os fiscais também vão estar ali para cobrar, fazer a cobrança. Valor mínimo, um valor simbólico. Porque tem que ter uma equipa de limpeza. Posteriormente, depois de sair esse grupo, entra outro grupo. Vai ter o grupo dos vendedores que vendem a água, que vendem a gasosa, que vendem os refrigerantes, os sumos, entre outros. Esse indivíduo entra. Nesse caso, estaremos a diminuir o fluxo de quantidade de zungueira, porque a partir do momento que entra esses indivíduos, as mamás da água, da jinguba, esses elementos já saíram. Tem já ali outro grupo. E outro elemento também para nós organizar isso, podemos apostar pela troca de dias, além do horário. Vamos optar também pelos dias. Por exemplo, se nós temos 10 senhoras que vendem na Parás a famosa magoga, na segunda-feira só vêm 5 senhoras. Mas ao vender na paragem já estamos a cometer uma infração. Não, aí entra em questão o cartão. Ela tem um cartão de vendedor ambulante. Só que não basta o cartão. Sim. O cartão, tem um cartão, mas não precisa vender de forma desordenada. Não, deixa eu chegar num ponto. Quando chego até nesse ponto aí, quando legalizaram a venda ambulante, quando se implementou essa lei, atribuiu-se aqueles fogarelhos, tem ali o coisa. Sim, esses indivíduos são permitidos porque têm cartão. Eles ficam parados. Mas não podem ficar ali todo dia, aqui para não criar fluxo. Não, eles são parados, ficam em locais determinados pela administração. Sim, é isso que estou a dizer, em local determinado. Por isso que eu disse que o fiscal tem que estar ali. O fiscal tem que estar ali que é para não estar em um local impróprio. Por exemplo, o fiscal vai estar ali, por exemplo, essas senhoras querem vender em cima da pedonal. Não pode, o teu local é aqui. Não pode vender na pedonal. Certo. Doutora, estava a dizer? Contribuindo com o que o meu colega estava a dizer, que justamente a implementação da lei vem com uma forma de organizar a venda ambulante, desincentivando a venda em pontes, em estradas, de frente às residências, de frente às igrejas e outros locais. Cemitérios também? Sim, outros locais que dificultam a locomoção tanto de viaturas quanto de pessoas. É nessa perspectiva. Pois, segundo esta ideia que o professor acabou de passar, não acredita que os argumentos das zungueiras, aquele que diz que não consegui concluir o dia de hoje, não consegui ter lucro suficiente porque não vendi em condições, porque os clientes estavam a ir noutros sítios, tendo esta divisão de dias, de horários, não vai aumentar nestas reclamações? Vai sim aumentar, porque nós sabemos que as pessoas que vendem a zunga têm negócios de pouca dimensão, né? Elas vendem produtos alimentícios, na maior parte das vezes, e que eu acho que o lucro não passa por dia de 20 mil kwanzas. Então, obrigar esta senhora a ficar em casa, a não vender, também é uma forma de, como é que eu vou dizer? É uma forma de fazer com que ela não cumpra com o que está estabelecido na lei. Eu acho que podia se vender todos os dias, mas em locais devidamente direcionados pela administração. E também, como o doutor estava a dizer, não somente a questão da organização de magogas e etc., como é que os produtos que os vendedores vendem,
Não só nesse aspecto, mas também não concordo com a questão de às 10 horas vende uma pessoa, às 12 vende outra, não. Porque acho que as necessidades vão de acordo com o que a população quer. Há pessoas que a senhora da Magoga vende às 7 horas, mas há pessoas que compram Magoga às 17, 16 horas. É uma forma só de organizar, encontrar locais específicos para a venda, conversar com essas senhoras e também o Estado deve fazer essa coligação, deve estar em constante conversa com as senhoras, deve criar sempre palestras para poder sensibilizar no sentido de vender em locais próprios. Porque nós não vamos conseguir acabar com a venda ambulante, que é uma das formas de subsistência do povo angolano, visto que temos o assunto do desemprego e da pouca escolaridade. Muitas pessoas veem na venda ambulante uma forma de subsistir, de subsistência, né? De ajudar essas famílias em relação ao sustento. Então acho que não vamos ter como acabar. Então devemos criar medidas e formas de implementar regras de forma a ordenar essa atividade. Saberia nos dizer quais são estas medidas? Como já havia dito, primeiro, antes da implementação das medidas, antes de vermos as implementações, temos que ver as causas. Temos que conversar com as zungueiras, com as vendedoras ambulantes, saber da parte delas o que é que elas pretendem. A auscultação. Sim, a auscultação. Qual é a sua pretensão? Depois de ouvirmos elas, o Estado também vai vir e vai dizer quais são as suas pretensões. Depois vamos conjugar as ideias, ver quais são as vantagens, quais são as desvantagens e as partes também devem ceder. Nós sabemos que não vamos estar 100% de acordo, nenhuma auscultação fica 100% de acordo, mas vamos ver os aspectos positivos e tentar convergir para criarmos algo melhor. Certo, professor. Eu ainda rebato que de horário e o dia também será uma forma eficaz mesmo que para organizar. Um exemplo desse tipo de medidas é a China. A China, você é vendedor ambulante, vende em 4 horas. Está lá. Se venderes ou não, vende em 4 horas. Mas aqui não não, volto para nossa. Vou na nossa realidade. Vou na nossa realidade em Angola. Primeiro elemento, vou passar pelas meninas que vendem café. Café com leite. Eles entram às 5 horas. 6 para lá às 9 horas já não estão. Minha questão é o seguinte: essas meninas vendem ou não vendem? Vendem. Outro grupo de zungueiras é as senhoras que zungam comida. Aquelas marmitas, vendem comida aí para aqueles meninos que engraxam sapatos, lotadores, entre outros. Elas só entram às 11 horas, saem às 14. Minha questão é: esse grupo vende ou não vende? Vende. Outro elemento que estou falando de dias. Quando tivemos o problema da pandemia, até era no mercado, vendíamos por dia. Mas aí aumentaram as reclamações e tinha muita gente a desobedecer. Sim, as reclamações vão aumentar, mas é o seguinte, eu, por exemplo, se eu vendendo com a tia Joana, mas a tia Bela, somos 3 e vendo 5.000. Se eu tiver lá eu sozinho, acho que vou vender 15. Porque os 2 clientes da tia Bela e da tia Joana. E além disso, mesmo nos mercados, existe isso. Existem filas que têm muitas peixeiras e eles fazem por dia. Eu creio que essa medida também dará muito certo. É só para não ter muita acumulação. E se nós vermos quando nós saímos à rua, o maior fluxo de zungueira é mais das 15 em diante. Assim, no período noturno, até lá para as 22 horas, quer dizer, o fluxo de zungueiras aumenta. Aqui acredito que nós vamos dizer que é em função do negócio. Sim. Não podemos aplicar vamos lá, a venda do café. É claro que o hábito é nós tomarmos das 5 até as 9 horas que as pessoas estão a sair para ir trabalhar. Tem estes pratos também, a comida que tem vendido é para o almoço. Então, não acredita que é por conta do tipo de negócio que nós estamos ou que elas estão aí a fazer? Ok, independentemente do tipo de negócio, mas se nós, assim, o tipo de negócio por horário, mas por dia pode ser qualquer negócio. Por exemplo, vou dar um negócio. Por exemplo, tem os meninos que zungam escutador, né? Escutador, certo. Carregador, esses elementos todos aí. Eles, por exemplo, são 20. Se nós metemos ali os 20
numa determinada paragem, vai zungar num determinado local, ele vai criar um mau aspecto. Então, por que 10 não vêm no outro dia e os 10 também no outro dia? E os outros que não vêm no dia de venda, o que é que poderiam fazer? Olha, até concordo muito bem com que a doutora aqui disse. Esses indivíduos que não vêm outro dia, porque a conversa tem que ser permanente. Nós sabemos que a zunga tem os seus efeitos colaterais, que atua diretamente ao ser humano. Você imagina uma pessoa ficar de pé todo dia, pode ter problema da coluna dorsal, a poeira, a poluição sonora, estamos a falar dos carros, aquele todo barulho, aquilo que cria transtorno. Esse dia aí é para o indivíduo também descansar e fazer compra do outro negócio que ele vai vender no dia seguinte. Porque também tem que pensar na pessoa humana. Ele está vendendo, ele é um zungueiro. Estamos ali na área da economia, mas não estamos a falar da área da própria saúde desse indivíduo. Pois, mas aqui, doutora, nós vamos dizer que existem pessoas, os zungueiros, estes vendedores, que a cada dia que passa vão vender naquele dia e o lucro também gastam naquele dia. No dia seguinte também vão consumir naquele mesmo dia, porque não têm uma reserva, não têm um fundo para poder aguardar outro dia em casa, porque não conseguem. Sim, esta medida está destinada ao fracasso, esta medida de dias. Nós vemos que os vendedores recorrem à zunga justamente para adquirir clientela. Então, eles não vão admitir ficar em casa sem vender, porque o objetivo deles é cada vez mais angariar clientela. Não tem como, está destinado ao fracasso. Eu volto a dizer que é necessário criar locais próprios para venda ambulante. Nós temos, a cidade de Luanda é muito vasta. Nós podemos enumerar os ambulantes. Por exemplo, no bairro do Golfo 2, ficam, não sei quantos ambulantes temos em Angola, vou fazer uma estimativa. Por exemplo, no bairro do Golfo 2, ficam 100 ambulantes. No bairro do Camama, ficam 200 ambulantes. Consoante a dimensão do bairro, nós vamos distribuir os ambulantes e fazer-los vender em locais próprios. Porque essa medida de um dia sim, um dia não, está destinada ao fracasso. Porque nós sabemos que a maior parte das pessoas que fazem a venda ambulante têm condições de vida precárias. E eles, praticamente, do lucro que vendem no mesmo dia, vão comprar o seu jantar. Então, como é que fica uma zungueira que, para comer, depende da zunga? Então, vai ficar um dia sem comer. É uma medida que não está de acordo com a nossa realidade. Acho que não dará certo, porque nós sabemos que os ambulantes têm diversos tipos de negócios, como o doutor estava a dizer. A senhora que vende o café, sim. Nós também não temos muito hábito de beber café aqui no nosso país. Ela pode ficar no período da manhã, mas há pessoas, muitos de nós, as senhoras que vendem comida, elas começam de manhã até lá para as tantas. Nós temos o costume de almoçar, mas também sabemos que muitos funcionários públicos almoçam fora de hora. Então, se nós retirarmos essas pessoas da zunga, né, da rua, como é que são essas pessoas que precisarão comprar esses alimentos? Eles, sabendo que têm clientes que estão à procura de seus serviços, não vão aceitar ficar em casa. Então, o mais importante é criar medidas para conseguir convergir a zunga, criando regras e métodos para que todo mundo consiga exercer a venda de forma ordenada. Ok. Acho que não fiz bem entender a doutora. É o seguinte. É isso que eu disse. Eu sou zungueiro. Vendo com mais 2 pessoas. E me disseram que vou faltar 2 dias. Quer dizer, eu num dia, por exemplo, vendo 10.000 kwanzas. 10.000 kwanzas com o meu grupo, com as minhas colegas. Se eu vender sozinho naquele dia ali, se dizer que eu vendo 10.000, as minhas colegas também 10, eu posso vender 30. Também tem as suas vantagens. Eu não diria na totalidade que seria um fracasso. Não, desculpa. Sim. Por exemplo, por dia 10.000 kwanzas. Pois. Há ambulantes que por dia vendem 1.000 kwanzas. Esse que eu estou a dizer, esse exemplo. De certa forma, tende a dividir estes 1.000 kwanzas para a alimentação. O objetivo é ordenar. Ok. Criar medidas para que se organize a venda ambulante. E, pela ideia do doutor, cria-se dias, um dia assim, por exemplo, um dia sim, um dia não. Sim. Ele vendo que, por exemplo, na terça-feira vendeu 1.000 kwanzas Okay. e na quarta tem que ficar em casa, acho que ele não vai aceitar ficar em casa na quarta. Ele vai
desordenado, vai contra a lei e vai querer vender para ver se consegue obter mais lucro. Não, no dia que ele vai ficar em casa, ele sim, não vai vender, mas no dia que ele vai vir vender, vai vender o dobro. Porque o outro colega, não, deixa só no coisa. O outro colega dele, que estava para vender junto, não vai vir também, porque vai ficar também de fora. O fiscal estará ali, que é para impedir com que a colega dele venda também naquele local. Acredita que desta forma as famílias vão poder, aquelas que vendem, têm esta prática para se sustentar, vão conseguir melhorar o seu poder de compra, ou vão conseguir melhorar a sua estabilidade económica e assim ter outras conquistas, outras metas também? Olha, para ser sincero, é impossível ter uma estabilidade econômica com a Zunga só. É impossível? Em Angola é impossível. Tem pessoas que têm uma estabilidade econômica só com a Zunga, estabilidade mesmo econômica, como se diz na própria palavra. Para mim é impossível. Doutora, vão ter o possível para sobreviver, mas para ter estabilidade econômica é impossível. Então, de certa forma, teriam de parar de vender? Não, parar de vender não. Era mesmo implementar essas medidas, né? Essas estratégias. Não, porque as famílias... De dia, de horário, pode ser de dias e pode ser de horário. Eu ainda toco nesta tecla. Para não ficarem a sobreviver, não viver-se remediando. Okay. Então teriam de parar de vender, ser zungueiro, porque de certa forma a zunga só faz continuar na mesmice. Não ter o poder de compra ou a estabilidade econômica necessária. Não, muita gente que zunga e tem outros objetivos. Existe muita gente que foram zungueiros, hoje em dia são grandes pessoas na sociedade. Muitas das senhoras que são zungueiras estão a fazer o quê? Estão a apostar nos seus filhos, que é para apostar na educação dos seus filhos, que é para ter uma estabilidade econômica. Quer dizer que ele, ao apostar no filho ou apostar na sua formação, nos seus estudos, tem a esperança de um dia sair da zunga. Mas não vamos esquecer, quando sair um zungueiro, vai nascer um outro. Mas, estabilidade econômica não. Mas, para estabilizar a família, apostar na formação dos filhos, ainda é possível. Doutora? Eu acho que não é possível. Nós temos que olhar para a nossa realidade social e analisar com muita calma, que é um assunto muito delicado. O zungueiro não tem estabilidade econômica, de maneira nenhuma. Porque, por exemplo... Não depende do negócio? Depende do negócio, mas como já disse anteriormente, muitas vezes o negócio é de pequeno porte. E também ele não vende todos os dias. Se vendeu, por exemplo, 10 mil kwanzas na terça-feira, quarta-feira pode não vender nada. E também o que acontece? Ele vende, para do negócio vendido, tirar uma parcela de lucro e depois com o restante comprar do negócio. Imaginemos que, por exemplo, nós temos a questão dos fiscais, que as zungueiras estão sempre a reclamar que tiram o negócio, levam o negócio não sei para onde e elas não têm como reaver esse negócio. Imagina o fiscal vem, tira o negócio da zungueira, ela não tem como repor esse negócio. Como é que fica? Ela fica totalmente vulnerável e propensa a passar fome. Certo. Não é um negócio estável de maneira nenhuma. E dessa forma também o Estado deve criar medidas de forma a acautelar essa situação. Uma espécie de seguro, criar fontes de rendimento para as zungueiras. Nós estava a ver uma campanha de sensibilização das zungueiras para frequentarem a escola. Eu acho que a zunga realmente existe, mas quanto menos pessoas na zunga, melhor. Acho que não é uma realidade que as pessoas queiram estar lá. As pessoas estão na zunga porque não têm emprego, as pessoas não têm o que comer. Muito bem. Obrigado, doutora. Vamos agora estender nosso sinal aos congolenses, onde está Domingas. E eu ouvi a opinião de algumas pessoas zungueiras que nos falaram também na primeira pessoa de como é ser zungueiro e muito mais. Vamos acompanhar esta VT e já voltamos. Eu digo que a venda ambulante não está muito organizada. Há uma desorganização quanto a isso. Do ponto de vista administrativo, Angola encontra-se num caos. É necessário que o Estado crie condições para a organização da venda ambulante. Porque é muito dinheiro que os vendedores ambulantes de Angola fazem. Também nem tudo pode ser o Estado, não é isso? Nós também podemos dar sempre sequência. Muitos deles também não estão documentados. Para ter uma ideia, essas famílias vêm buscar que o só ganha pão. Nós aqui temos a situação de dizer que não posso fazer só ir, tratar, em casa não vão comer nada. Para ser um ambulante organizado, requer ser um cartão. Tem que ser tratado
na administração municipal. Um dos ambulantes me explicou que é 2.500. Pegar 2.500, eles tratar e pegar eles no carro de mão e se locomover em todos os sítios. Nesse caso não pode, porque o ambulante não pode estar parado no sítio. O ambulante tem que girar. Já com o teu cartão, os homens da fiscalização não te premem. Está devidamente uniformizado, está devidamente organizado. Alberto é um vendedor ambulante que acorda às primeiras horas do dia para atender os primeiros clientes aqui no mercado dos congolenses e assim conseguir o seu ganha-pão. Domingas, eu gostaria que perguntasse ao Alberto o que é que eles fazem para poder se organizar aí onde eles estão a trabalhar. Exatamente, Jaime. Eu vou fazer agora a pergunta ao Alberto. Alberto, boa tarde. Enquanto vendedor ambulante, como é que vocês fazem aqui no mercado dos congolenses para se organizarem? Aqui, vendemos, mas só estamos fazendo os fiscais. Quando o fiscal chega, você tem que correr mesmo, porque se não correr, vão levar o negócio. E também o negócio lá nos Espanha está muito caro. Às vezes você leva negócio de 7 mil e só ganha lá bocado. Sim. Nós queremos saber assim, entre vocês, os vendedeiros ambulantes, será que tem uma política entre vocês? Sim, a política não temos, mas se tratar cartão de ambulante, ele assim fechado não te segue. Agora, nós que vendemos sem cartão de ambulante, está difícil, tem que conseguir mais outro. Ou seja, o Alberto está a querer dizer que para ser vendedor ambulante aqui nos congolenses, tem que ter um cartão que vos identifica. Sim, tem que ter um cartão de ambulante. E aí para conseguir cartão de ambulante também está muito caro. Não se cobram quando. E o Alberto já tem esse cartão de ambulante? Não, ainda não tenho. Ainda nunca tratei cartão de ambulante. E falta o dinheiro, ainda não temos. Também nunca procurou saber quanto é que custa? Perguntei no outro, diz que lá cobram 5 mil quanto a cartão de ambulante. E com o dinheiro que consegue obter do teu negócio, não consegues tirar o dinheiro para comprar o cartão de vendedor ambulante? Não, o negócio é para... Consegue, mas ainda não. Às vezes no mensal você vai conseguir 5 mil ou 7 mil. Assim tirar lá o dinheiro de renda de casa, tirar lá o dinheiro para sustentar a família, não tem. Mas não acha que tendo o cartão seria mais fácil? O cartão será mais fácil. Ainda estamos preparando o dinheiro, se aparecer já, vou tratar o cartão. Ouvimos a opinião das pessoas, inclusive dos vendedeiros ambulantes, em relação ao tema que está a ser debatido aí no estúdio. Nós ficamos por aqui, sempre na promessa de voltarmos nas próximas edições. Até lá, boa tarde. Boa tarde, Domingas, muito obrigado. Professor, o que é que diria ao Alberto, sabendo que ele deixa de comprar o cartão de zungueiro, de vendedor ambulante, porque não tem condições? E, de certa forma, lhe dizer para ficar em casa um dia ou durante um período seria complicado para ele, sabendo que a rentabilização é diária. A resolução do cartão, na minha opinião, é fácil. Quem está interessado, o Estado dava gratuito. E depois o retorno era paulatinamente, com a cobrança de imposto. O imposto pode ser uma coisa mínima, pelo menos uns 50 por dia. Aquilo ele vai amortecendo nas calmas. Sou dessa opinião. Certo. O professor tocou num aspecto importante. Dizer que da educação e a falta de conhecimento, muitos zungueiros acabam perdendo porque não conhecem o poder das leis, não conhecem aquilo que gira em torno da sua realidade. Sim. Corretamente. Nós temos conhecimento que a maior parte das pessoas que exercem a atividade da zunga são pessoas com baixa escolaridade e podem ser facilmente enganadas. E nesse aspecto, eu acho que deviam ser tomadas iniciativas de forma a, pelo menos, criar situações de formação ou formações para que eles possam ter conhecimento do básico do comércio. Quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, de forma a evitar que eles sejam enganados. E também eu vi, durante a matéria, havia um aspecto muito importante,
que um telespectador disse que na Zunga há muito dinheiro. O Estado tornando a Zunga um ambiente, um comércio formal, também pode tirar benefícios. Nós, não sei dizer agora o número exato de ambulantes que nós temos, mas se organizamos a venda ambulante e implementamos pequenas taxas, porque nós sabemos que eles não ganham muito, mas pequenas taxas entre os ambulantes, imagina quanto é que o Estado vai ganhar. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Vai poder também melhorar a qualidade de vida dos ambulantes. Eu acho que o Estado deve implementar realmente medidas para formalizar essa atividade que é informal, de forma também a não só implementar regras para que os ambulantes sigam, mas também dessas regras implementadas, proporcionar direito e tirar benefícios. Mas com esta lei que foi aprovada em 2019 não é já um passo dado? Realmente é um passo dado, mas nós temos a lei e eu sinto que ainda há uma fraca implementação. O problema está na implementação. Realmente a lei, mas a implementação não se faz sentir realmente no nosso país. Por que é que não se faz sentir? Eu também não sei dizer agora porque não se faz sentir, mas eu acho que... Será falta de interesse? Será falta de conhecimento dos zungueiros? Por uma parte, e também falta de medidas que o Estado, de implementação do Estado para que o zungueiro tenha conhecimento dessa lei. Nós sabemos que os zungueiros são leigos na matéria de leis, então criando situações de palestras e não só, explicando a lei em miúdos de uma forma terra a terra, acho que o comerciante poderá entender o que a lei quer dizer e assim poderá também ter a vontade de aceder ao que a lei diz. Estas palestras que a doutora acabou de dizer seriam passadas lá mesmo, nos mercados? Tipo assim, até se dá um rescaldo aí. Será muito importante as palestras com os zungueiros, porque muitas das vezes a falta de conhecimento, como a doutora disse, faz com que eles sejam extorquidos, às vezes pelos segurança. Um cidadão mais pertinho mete ali um colete, eles cobram, muitas vezes são cobrados 200, 500 kwanza, e às vezes até por parte dos próprios polícias, porque por falta de conhecimento. Mas algumas vezes... E o Estado nisso perde muito. Sim, perde muito. Mas aqui podemos dizer também que além de falta de conhecimento, os próprios zungueiros acabam se sobrepondo, aproveitam-se da situação, porque um outro contexto, no mercado de São Paulo que foi inaugurado recentemente, foi divulgada a informação de que as zungueiras deixavam de ir urinar no local próprio, nos quartos de banhos, porque era distante. Elas preferiam urinar em embalagens, lá mesmo onde elas vendiam. Aqui, o que é que nós vamos dizer? Realmente uma situação preocupante, já queria ter tocado nesse assunto. Além da organização da venda ambulante, como já disse, o Estado também tem que implementar a sua mão, a sua, como é que eu vou dizer? Mão dura? A mão dura, mão dura, sim. Nós conhecemos ambulantes que, sinceramente, é uma questão lamentável. Ambulantes que fazem a sua venda, não higienizam o local onde fazem a venda, urinam ao lado dos produtos que são comercializados por eles. Pois é. Os ambulantes fecham a passagem a locais onde circulam viaturas e pessoas. Isso a pessoa, por exemplo, reivindicar o seu direito, dizendo que elas estão vendendo em local impróprio, torna-se uma grande confusão. Sim. Eu acho que, além de nós falarmos aqui do direito delas, que têm que ser respeitadas, porque uma das questões que a lei vê também nesse caso são os direitos que a lei dá aos vendedores ambulantes, que é o direito de serem de respeitar a sua dignidade, o direito deles como é que eu vou dizer, terem acesso a meios que facilitam a sua higienização, como banheiros sanitários e não só. São diversos direitos que a lei atribui aos ambulantes, mas também, além do direito, nós temos que ver aqui os deveres. O ambulante tem que se apresentar de forma ordenada, o ambulante tem que ter uma relação cordial tanto com o cliente, tanto com os fiscais, tanto com a administração. Então, nesse caso, eu vejo também que os ambulantes não cumprem o seu papel na questão dos seus deveres. Eles só querem exercer os seus direitos, não querem acatar os deveres. A cidade de Luanda está cada vez mais suja e muitas das vezes, na maior parte das vezes, posso dizer, pela questão dos vendedores ambulantes. Igual a esta situação, nós também vamos dizer que existem outras pessoas que têm o alvará comercial para vender num local, mas vão vender noutros. Sim, vão vender noutros porque é isso que se diz. Ele, às vezes, no local indicado não tem cliente. Então vai à procura do cliente. Mas justifica-se
Não justifica-se, está a cometer. Sim. Ok, está a cometer. Tocando só na questão do que a doutora disse da higienização sobre a zunga, e é algo muito perturbante. Só que não podemos excluir porque é a mesma situação. Mas existem produtos, e a lei também refere isso, que não se pode vender na zunga. Vou dar um exemplo. Eu já vi uma senhora que estava a vender. Não se pode vender na zunga? Sim, existem produtos que não se vendem na zunga. Por exemplo, estava a vender, ela ao vender tomate, por exemplo, o tomate é um produto, a maçã, são produtos que muitas vezes nós comemos com a casca. Sim, muito sensíveis. Sim, sensível. O tomate caiu, ela lavou mesmo na água. Eu vi, né? Coisa de me contar, lavou no esgoto, lavou no esgoto. Naquela água de esgoto, limpou e voltou a meter de novo. Eu até fui falar com a senhora, mas a senhora me respondeu de forma agressiva. Porque uma das grandes consequências também do coisa é mesmo a falta de educação. Isso já estamos a falar da educação. Esta é uma realidade que também, de certa forma, é conhecida, e este argumento é sustentado por elas, ou esta ação é sustentada por elas, dizendo que já estou aborrecida, já estou saturada com esta situação, então vou fazer. Não tenho oportunidades, não tenho como gerir da melhor forma esta situação. Não é só pensamos em nós, temos que pensar também naqueles que compram, porque muitas vezes os que compram são pessoas direito ou indiretamente ligadas a nós. Nós temos que pensar nesses elementos. E uma das consequências mesmo da zunga é o problema de saúde pública. Este é um grande problema das consequências do coisa da zunga. E também um dos deveres que a lei implementa é que os vendedores que fazem a venda de produtos alimentares devem higienizar devidamente esses alimentos, sob pena de perderem a licença de ambulantes. Pois. Muito bom. Agora, em relação ao aspecto que a doutora tinha falado anteriormente sobre a proibição de alguns produtos que estão aí a vigorar nesta lei que foi decretada em 2019, como a venda de cartões de saldo, sobre agentes não autorizados e também plantas medicinais. Existem muitas famílias que sobrevivem disso. Como é que nós podemos educar a senhora, ou como é que nós podemos implementar esta medida, sabendo que há anos muitas famílias são sustentadas por estes negócios que, de certa forma, estão a ser transgredidos pela lei? Nós temos que ver que nem tudo são benefícios. A lei dá acesso a uma grande quantidade de produtos que podem ser vendidos de forma ambulante. Mas também, como tudo, nem tudo são flores, tem que ter algumas restrições. Esses produtos, devido à sua sensibilidade, provocam grandes danos à saúde humana. Então a lei decidiu restringir a venda deles na via pública. Mas existem, como eu disse, existem muitas famílias que sobrevivem destes produtos proibidos de se vender. A solução é que se legalizar e vender no sítio adequado. Por exemplo, não se pode zungar medicamento. Não se pode zungar objetos cortantes, estamos a falar de faca, machado, katana. Não se pode vender algumas plantas medicinais porque servem como droga. Não se pode vender na zunga. É conhecido por todos, ou talvez pela maioria, que no mercado dos Kwanzas vende-se tala. Okay. Fazer mal a outras pessoas. Pois é. Então aqui o que é que nós vamos dizer? Essa é uma questão que já transcende a área do direito. É muito difícil provar. Nós sabemos que o direito só é direito porque nós temos que provar por A mais B que realmente a situação ocorre. Nós não podemos esquecer da nossa vertente africana e tradicionalista. Realmente há muitas doutrinas que declaram a existência do feitiço. Mas a questão é uma questão muito complexa, que acho que não está muito na minha área de jurisdição. Exato. Mas eu vou dizer que nesse aspecto nós temos que analisar de forma minuciosa, porque é um assunto muito sensível. Eu acho que devem-se criar medidas e formas de como evitar a venda desses produtos. Porque já se diz que causam um mal à saúde, não só à saúde, mas principalmente
desestrutura muitas famílias. Então, quanto a essa venda de talas, não só, nós também temos que ver como provar. Nós, às vezes, encontramos esses produtos nos quadros, como já disse, elas alegam que são ervas para curar, é medicina tradicional. As plantas medicinais que, de certa forma, estão proibidas. Como disse meu colega, deve ser vendida em local próprio. A venda ambulante ou a zunga não é um local próprio para vender esses produtos, porque eles também causam efeitos colaterais. Nós não sabemos muito bem qual é a função desses produtos. As zungueiras vendem alegando que, por exemplo, tirador de cabeça, tirador de barriga, mas não conhecemos as propriedades daquele medicamento em si. Devemos ir a um médico que é especialista nesta área, naturopata ou médico convencional, como nós chamamos, para ter melhor direção de quais são os produtos que devemos comprar para assim mitigar o mal que nós tenhamos. Muito então, bem. Acho que não é, como é que eu vou dizer, não é viável comprar na rua. Certo. Aqui foi apenas um exemplo real que eu queria trazer. E eu volto à questão anterior para podermos saber se sobre esta realidade o Estado vai aplicar a sua mão dura ou vai ter de criar políticas para educar o vendedor ambulante. Criar políticas para educar o vendedor ambulante. Concorda com mas essa opinião? Políticas concretas, na prática. Já existe a lei concreta. A lei já proíbe. Exato. Já proíbe. As pessoas não fazem. Será que vão continuar em políticas? Sancionadas. Se as pessoas não cumprem o que está previsto na lei, terão de ser sancionadas, porque a lei já vem descrever minuciosamente que determinados produtos não podem ser vendidos na via pública. Se o cidadão insiste em fazer essa prática, deve ser punido, para também servir de exemplo para outras pessoas que querem fazer tal prática. Porque esses produtos são completamente nocivos à saúde. E também o Estado vem aqui a cautelar a saúde pública, de forma a não permitir que as pessoas tenham acesso a esses produtos e depois tenham algum mal-estar, tenham alguma doença que talvez o médico não conseguirá travar. Então eu acho que eu tenho a certeza, nesse caso, que se a lei proibiu, o legislador minuciosamente pensou e chegou-se à conclusão que aqueles produtos não devem ser vendidos na via pública. Então, em função desta realidade, sabendo que desde 2019 já foi utilizada ou já foi ditada esta lei, não está a ser cumprida, deve-se pôr a mão dura da lei. Deve-se pôr a mão dura da lei. Se deve-se pôr a mão dura da lei, senão... Está a contrariar? Sim. Mas, professor, sim. Em função do trabalho que está a ser feito pelo Governo Provincial de Luanda sobre o reordenamento da venda ambulante, como é que olha para o trabalho que está a ser feito? Está a ser bem feito, mas até agora posso dizer que ainda é uma gota no oceano, onde tem os seus efeitos mínimos. Vejo isso aqui no São Paulo. Em outras alteiras da cidade, a zunga continua a 100%. Até que eu não chamo de zunga, chama-se mercados a céu aberto na estrada, na rua, em cima das pontes, das pedonais. Continuam na normalidade. Esse é um pequeno elemento que vemos lá no São Paulo, aquele coisa ali, mas tem noutros pontos de Luanda, a desordenação da venda ambulante continua. É isso. Sim, concordo com o que eu estava a dizer. Realmente o governo tem tomado esforços de forma a diminuir a venda desordenada. A venda ambulante não, porque não vamos conseguir parar, mas a venda ambulante desordenada. E tem sido realmente uma gota no oceano. Nós vemos ainda situações que deixam muito a desejar. Realmente há muito que se fazer e nós temos que convergir esforços tanto dos ambulantes quanto do Estado de forma a controlarmos a situação. Muito bom. Assim que está a acompanhar o Direto ao Assunto, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Inscreva-se se ainda não é inscrito, compartilhe. Se não compartilhou, se já compartilhou, volte a compartilhar e faça com que a TV Jovial seja uma amiga próxima de todos os angolanos e não só. Professor, eu, assim já em jeito de conclusão, eu gostava de ouvir de si uma frase, uma palavra dirigida ao vendedor ambulante, de formas a organizar-se melhor. Ou talvez dirigida ao governo também. Dirigir ao governo, primeira coisa, seminários, preparar os seus fiscais, não só atuar como repressão.
no punho, quer dizer, por exemplo, a organização atualmente é mais... Já estão a atuar mal. Sim, é mais por bico, não. É mal, é reprovado. É reprovado. Sim. É seminário, conversar com as senhoras, ver o que é que eles metem ali, o que é que Mas eles aqui querem, não é a mão dura da lei? como é que eles podem ser organizados e dar prazo. Tem que dar prazo. Mas ao fiscal, não que esteja a concordar, mas Ok. simplesmente uma pergunta que estou aqui a fazer. O fiscal, ao bicar os produtos de Mazungueira, não está aí a colocar simplesmente o punho duro da lei? Não, também está a fazer violação de direitos humanos. Não, concordo com o colega Sim. disse, porque implementar o punho duro da lei não é bater, não é espancar. Espancar. É de forma pedagógica fazer entender as zongueiras que não podem vender naquele local ou que não podem fazer determinadas práticas que elas vêm fazendo, como urinar em locais impróprios, deitar o lixo no chão, não higienizar o local onde vendem. O punho da lei não é bater, não é espancar. De acordo com a nossa realidade jurídica, como é que a lei poderia impor-se face a esta situação? De pessoas que vão transgredir. A lei poderia impor-se, nós vemos que a lei tem diversas funções. A primeira função é proporcionar direitos e depois deveres aos cidadãos. Quanto aos direitos, eu vejo que muitas das vezes não são implementados de forma ordenada. Há muitos cidadãos que não conhecem os seus direitos e não conhecem os seus deveres. Então, nós sabemos que a lei realmente tem tem uma, como é que eu vou dizer? A lei é muito complexa. Então, deve existir formas de como fazer transparecer o que está na lei de forma mais simples, para que cada cidadão tenha consciência e tenha conhecimento da lei em miúdos. Só assim nós poderemos convergir os esforços e conseguir implementar medidas técnicas, né? Peço desculpas, não consegui perceber de concreto como é que o punho forte da lei pode vir a se sentir no cidadão. Desculpa, eu não entendo muito bem da lei, mas outros países fazem como? Esses que cometem essas chama-se transgressões administrativas, não é isso, doutor? Acho. Sim. Eles geralmente fazem trabalhos, por exemplo, podar árvore, jardinagem, quer dizer, esses castigos, uma semana, tipo aqueles castigos que davam na escola, fulano uma semana a limpar a casa de banho, a limpar o jardim. Em outros países também eles fazem isso, prestar serviços comunitários. Obrigatório. Sim, algumas assim. A última sanção na questão dos ambulantes é perder a licença de venda. Mas como o doutor estava a dizer, quando nós nos deparamos com essa situação, acho que não é... Nós vemos a zongueira, por exemplo, a desobedecer uma norma estabelecida. Por exemplo, a urinar onde não deve. Nós não podemos chegar lá e pronto, não podes vender. Nós vamos fazer a primeira advertência. Se ela continuar com aquela prática, só assim é que vai ser retirada a licença. Ao lhe retirar a licença de venda, o que é que vai acontecer? Ela deixa de vender? Deixa de vender, sim. Deixa de vender. Também servirá de exemplo para as demais zongueiras não tomarem essa prática. Por isso que eu disse, cometeu, não podemos tirar a licença de imediato. Vamos repreender, vamos fazer entender o que é que ela perde com aquele ato. Primeira advertência, segunda. Advertência, terceira advertência. Se ela continua naquela prática, é porque realmente não quer mudar, não quer acatar o que a lei direciona. Então nós não podemos fazer as leis para serem violadas. Temos que fazer as leis para serem cumpridas. Então, se ela continua com aquela prática, ela perde a licença de venda e as demais mulheres vão tomando conhecimento daquela situação e vai servir de exemplo. Elas vão se limitar a fazer essas práticas e assim nós podemos implementar o punho forte da lei de forma pedagógica. Muito bom. Okay. Professor, assim já para concluir mesmo, quais são as suas últimas considerações? Minhas últimas considerações é que o governo continua a trabalhar, mas a princípio de forma pedagógica, de forma mesmo pedagógica, e procurar soluções que seja de benefício para os dois lados, tanto do lado do governo, tanto do lado das zongueiras. Para as zongueiras, principalmente nas pontes, que não vendam nas pontes e nos passeios. E a outra coisa, que apostem mesmo também na sua educação, porque muitas das vezes as zongueiras têm uma resposta, acima, por isso que os fiscais muitas das vezes entram já para a brutalidade. Então, ok, se não, estou só a dizer que do lado da zongueira, né? Muitas das vezes há coisas que nós aqui provocamos. Não se justifica a agressão, que eu já disse assim,
que é violação dos direitos humanos. Infelizmente, não sei o quê. Exatamente. Mais ou menos isso. Doutora Elzimara. Bem, fez essa abordagem com o slogan que está a ser muito transmitido na televisão. Angola precisa de mim, Angola precisa de ti, Angola precisa de todos nós. Por parte do governo é criar medidas para permitir que a venda ambulante seja feita de forma ordenada. Continuar a criar, não é? Medidas para que a venda não seja feita em local impróprio, que a venda seja feita com o mínimo de dignidade para o vendedor ambulante. E por parte também do vendedor ambulante, seguir as normas que são direcionadas pela administração, não vender em local impróprio, não urinar nos passeios, higienizar bem os alimentos, no caso se forem produtos alimentícios, e cada vez mais cumprir com o que é estabelecido, porque quanto mais nós cumprimos com o que é estabelecido, mais o governo também vai conseguir criar medidas para que cada ambulante tenha dignidade na sua venda ou no exercício da sua atividade. Certo, muito obrigado, doutora Elzimara Leitão, e também ao professor José Afonso. Foi um prazer estar convosco durante esta 1 hora de programa. Assim também que esteve desse lado a acompanhar o programa Direto ao Assunto. Muito obrigado, foi um gosto trabalhar para si. Receba os abraços desta equipa que trabalha simplesmente a pensar em si. Muito obrigado, estamos juntos, se cuide e esteja sempre ligado à TV Jovial.